Daí, pessoal, mais uma resolução. Julgue as afirmativas a seguir e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. A primeira delas, dois vértices consecutivos e o centro de um quadrado determinam um plano. Por dois vértices não consecutivos e o centro de um quadrado passam infinitos planos. Todos os pontos da reta que contém uma das diagonais de um quadrado estão contidos no quadrado, e ainda todos os pontos da reta que contém uma das diagonais de um quadrado estão contidos no plano do quadrado. Bom, para facilitar aí a colocação, né, o julgo se é verdadeiro ou se é falso, eu vou acrescentar figuras. Nota que essas figuras elas têm um caráter didático, né, para ter um entendimento mais completo, um aproveitamento melhor da questão. Mas, na realidade, a questão ela é elaborada de maneira que o aluno ele perceba isso meio que de forma abstrata, né, que ele sinta, que ele perceba essa veracidade ou falsidade da afirmação a partir de um modelo criado, vamos dizer assim, mentalmente. Mas, logicamente, com a dificuldade de abstração geométrica, de construção mental da estrutura geométrica para cada afirmação, tu pode, então, fazer o desenho. E é justamente isso que eu vou elaborar nesta resolução. Então, eu vou colocar os desenhos pensando assim numa possível dificuldade de enxergar esses modelos geométricos apresentados, tá? Então é isso que vai ser feito aqui, e eu vou então acrescentar na lâmina aí 4 figuras de quadrados, tá? Então aí estão eles, eu vou utilizar uma figura para cada afirmativa, para não rabiscar muito a mesma figura. Então a primeira diz assim, dois vértices consecutivos e o centro de um quadrado determinam um plano. Então eu vou escolher dois vértices quaisquer, vou escolher aqui, por exemplo, o vértice A e vou escolher o vértice B. Então eu tenho que escolher dois vértices consecutivos, né? Não podia ser tipo o A e o C, não, tem que ser o A e o B, e o centro do quadrado que já eu marquei aqui, ó, que justamente o centro de quadrado ele é obtido, né, pelo cruzamento das diagonais, ó. Aqui eu tenho uma diagonal, então ficou bem no centro, né, aquele ponto, e aqui uma outra diagonal. Então o centro ali é o cruzamento das diagonais. Bom, então eu vou escolher o A, o B e aqui o centro do quadrado. E aí diz que por esses três pontos determinam um plano, e isso é verdade, né? Sempre 3 pontos não alinhados determinam um plano, justamente o plano onde esse quadrado está pertencendo, onde ele está incluso, tá? Então essa é a ideia. Então esses 3 pontos, por não estarem alinhados, eles formam um quadrado, representam um plano que justamente é o plano onde está construído esse quadrado. Vou até ampliar o plano aqui para contemplar todo o quadrado, ó. Olha só, esse quadrado está nesse plano, ok? Bom, então a primeira aí é verdadeira, e eu posso utilizar também o postulado número 5, né, que 3 pontos não alinhados sempre determinam um plano, e aí eu estou observando que o A, o B e o centro não estão alinhados, portanto, verdadeira. Vou para a segunda. Por dois vértices não consecutivos e o centro do quadrado passam infinitos planos. Bom, então eu vou agora pegar dois vértices não consecutivos. Vou de novo o A, o B não pode, e nem o D, são vértices consecutivos, são vértices adjacentes, vértices que se avizinham. Então vou pegar o A e o C, que são vértices não consecutivos, também podia falar vértices opostos, tá? É o mesmo que vértices não consecutivos no caso do quadrado. Então eu vou pegar os dois vértices não consecutivos e o centro do quadrado, tá aqui, ó. E aí diz que por esses 3 pontos eu consigo infinitos planos. E aí realmente é verdade. Olha só, por quê? Porque esses 3 pontos eles estão alinhados. Se o A, o C e o centro não estivessem alinhados, aí passariam um único plano. Foi o caso do que nós temos aqui na primeira figura. Com o alinhamento aqui desses 3 pontos, olha só, eu tenho aqui uma reta, e aí nessa reta eu consigo construir infinitos planos. Se eu consigo aqui desenhar para ti. Opa, aqui. E aí eu vou tentar desenhar, por exemplo, assim, ó. Aqui eu teria um plano passando por esta reta. Aqui nós teríamos um outro plano
passando por essa reta. O desenho não ficou muito bom. Aqui. Um outro plano, né, com uma outra inclinação em relação à reta. Eu tenho uma figura pronta aqui, deixa eu te mostrar. Aqui de uma outra lâmina. Olha só, aqui, ó. Aqui está a reta, vou chamar de reta R. E aí eu tenho infinitos planos. Ó. Por exemplo, eu tenho esse plano aqui, que pertence ou passa por essa reta. Eu tenho aqui um outro plano, que vai passar por essa reta. Aqui um outro plano e assim por diante. Então, eu tenho infinitos planos passando por uma reta. Ou seja, infinitos planos passando por um ponto, por 3 pontos alinhados. Então, por 2 vértices e mais o seno quadrado, que são pontos alinhados, passam infinitos planos? Sim, passam infinitos planos. Verdadeiro. Todos os pontos da reta que contém uma das diagonais de um quadrado estão contidos no quadrado. Todos os pontos da reta que contém uma das diagonais. Então, vou escolher uma das diagonais. Eu vou escolher agora a diagonal BD. Vai passar pelo centro aqui. Deveria passar, né? Se minha figura estivesse um pouco melhor. Vamos tentar aqui. Ó. Aqui. E aqui. Então, tem a diagonal BD. E aí diz assim, que todos os pontos desta reta que contenha uma das diagonais do quadrado estão contidos no quadrado. Essa é falsa, por quê? Porque a reta, ela se estende além do quadrado. A reta, lembra que ela não tem dimensão, ela é infinita. Então, ela segue aqui a reta para fora do quadrado. E aqui também. Então, significa que eu tenho pontos fora da reta. Por exemplo, aqui eu tenho ponto aqui... Aqui são pontos que estão pertencendo à reta da diagonal, mas estão fora do quadrado. Então, essa terceira aqui, ela é falsa. Claro que, por outro lado, eu tenho os pontos aqui dentro, ó, pertencendo ao quadrado, estão dentro do quadrado. Então, eu tenho pontos, o próprio centro, aqui ó, eu tenho pontos pertencendo ao quadrado. Mas ele diz que todos os pontos da reta que contém a diagonal estão no quadrado. Não são todos, são infinitos, mas não todos. E a última diz que todos os pontos da reta que contém uma das diagonais de um quadrado estão contidos no plano do quadrado. Aí sim. Então, se eu continuar com essa mesma perspectiva de usar aqui o vértice B e o D para construir a mesma diagonal, olha só aqui. Opa. Eu tenho aqui a reta. E observa que eu tenho pontos que estão dentro do quadrado, infinitos pontos da diagonal, da reta que contém a diagonal dentro do quadrado, e outros infinitos pontos fora da reta, fora do quadrado, ok? Mas todos esses pontos pertencem ao plano do quadrado. Por quê? Porque se eu tenho 2 pontos que pertencem a um plano, no caso aqui está o quadrado, esse ponto vértice B, esse ponto vértice D, eles pertencem a um plano, que é o plano da diagonal. Então, todos os outros pontos dessa reta também pertencerão ao mesmo plano. Se eu tenho 2 pontos pertencendo a um plano, 2 pontos de uma reta, isso é um postulado também. Se eu tenho 2 pontos de uma reta pertencendo a um plano, significa que todos os outros infinitos pontos dessa reta também pertencem ao plano. Então, essa aqui também é verdadeira, ok? Deixa eu ajustar aqui. Verdadeira. Então, ficamos com VV, FV. Eu espero que essas resoluções aí tenham surtido efeito no teu estudo. Um forte abraço e até a próxima.